E aí, rapaziada, tranquilo? Eu sou o Rickzera e esse é o primeiro vídeo desse canal chamado Rickzera. Então, rapaziada, esse é um vídeo de valer ou não a pena comprar Elden Ring no ano que a gente está agora. Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos em 9 de setembro de 2023. E eu vou passar uma análise para vocês se vale ou não a pena comprar Elden Ring agora em 2023. Bom, só para passar uma informação antes para vocês, esse vídeo não vai ter nenhum tipo de spoiler, até porque eu não quero estragar a experiência de ninguém com spoilers, e tem muita gente que realmente se incomoda com esse tipo de informação sobre a história, sobre o enredo ou sobre os próprios acontecimentos do jogo. Então, só para vocês ficarem bem tranquilos, não vai ter nenhum tipo de spoiler no vídeo, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro fator que a gente tem que analisar é o valor do jogo, na minha opinião. Não são todas as pessoas que têm acesso a pagar 250, 300, 200 reais em um jogo. E Elden Ring, assim como a maioria dos jogos da From Software, quase nunca mudam de preço. Um exemplo disso é o próprio Dark Souls 2. O Dark Souls 2 ele tá agora na Steam, no dia 9 de setembro, a R$80 mais ou menos, sendo que é um jogo que lançou em 2015. Então o jogo já tem 8 anos e ele não abaixou de preço. Então isso daí é um fator que pesa muito para o bolso de muitas pessoas que não têm acessibilidade. O Elden Ring ele tem um full price de 250 e muito de vez em quando entra em promoção caindo no máximo até R$150. Ou no caso indo para o valor de R$150. Geralmente ele não desce mais do que isso. Então o preço do jogo já é um pouco salgado. Mas aí vocês me perguntam, Rickzera, vale a pena comprar o jogo a 150, a 200, a 250 reais? Então, vale sim. O jogo ele é excelente, ele tem um mundo aberto fantástico, um dos melhores que eu já vi em todos os jogos que eu já joguei, e olha que eu já joguei bastante jogo. Um gameplay excelente e uma história fenomenal. Para começar, como primeiro fator, vamos falar do mundo aberto do jogo. Assim como está passando na gameplay de fundo para vocês, o mundo aberto ele varia em vários pontos, então ele apresenta vários mapas que se conectam como um mapa só. Aí nós temos, por exemplo, como nomes de mapa, o mapa de Liurnia, o mapa de Limgrave, Caelid, entre outros mapas. Assim como eu disse que não vai ter spoiler, eu tentei não abrir o mapa para fazer com que vocês tenham a experiência mesmo de poder estar olhando cada mapa no momento que vocês descobrirem os pontos, etc. Então eu só fiquei rodando pela primeira região do jogo, que se chama Limgrave. O mundo aberto do Elden Ring ele é fantástico e apresenta inúmeros monstros, dungeons, cavernas, lugares subterrâneos, lugares altos, topos de montanha, entre outros fatores que são assim, você realmente fica de queixo caído. Tem momentos no jogo em que você vai olhar para o jogo e você vai falar assim, cara, eu poderia perder 1, 2, 3 horas só olhando essa paisagem. A questão da direção gráfica do jogo, não só gráficos em si, porque os gráficos do Elden Ring nem necessariamente são considerados de nova geração e etc. Mas a questão é da direção da arte e etc. O jogo é fenomenal, cara. Parece que você realmente está num mundo fantasioso, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, aqueles mundos fictícios que são realmente fantásticos. Assim, você fica realmente de queixo caído. O mundo aberto do jogo é completamente vivo. Então você vai olhar uma caverna muito, mas muito longe de você. E você vai falar assim, cara, tem um buraco lá na frente daquela caverna. O que será que tem de legal lá? E aí você vai olhar. Quando você vai olhar, você descobre que dentro desse buraco tem uma porta. E quando você entra nessa porta, você encontra uma dungeon, em que se você entrasse ou se você nem olhasse para ela, você ia passar despercebido. Então dá para perceber que o jogo ele tem um cuidado muito, mas muito absurdo em cada fatorzinho do mapa. É muito difícil você chegar num ponto do mapa onde não tenha nada. Com certeza vão ter alguns monstros, mesmo que sejam mais aqueles monstros secundários ou aqueles monstros mais fraquinhos, etc, que você mata com mais facilidade, mas todos os lugares do jogo foram muito bem trabalhados. Então são lugares fenomenais, cara, é impressionante. O que esse jogo faz é algo absurdo. Vamos pro segundo ponto. O segundo ponto é o gameplay do jogo. Eu não sei se vocês, diferente de mim, já jogaram algum Souls-like antes de jogar Elden Ring.
Elden Ring foi o meu primeiro Souls-like. Para quem não sabe o que é Souls-like, é toda essa categoria de jogos que foi criada pela From Software, desenvolvedora do jogo, que começou lá em Demon's Souls, que se eu não me engano começou em 2008 ou 2013, alguma coisa assim. São jogos característicos por serem muito difíceis e ter uma gameplay muito variada, ou seja, você rola, você bate, você muda de espada, você usa uma lança, você usa uma faca, você usa cajado, joga magia, você desvia, você cai dentro da água, você sobe em lugares onde te joga pro alto. Então, tem uma gameplay muito, mas muito variada, e é um jogo que, em gameplay, na minha opinião, não deixa a desejar nada. Assim como qualquer jogo, tem uns pequenos bugs de gameplay, principalmente bugs de hitbox. Para quem não sabe o que é hitbox, é o tamanho do polígono que forma o seu personagem e todas as formas do jogo. Ou seja, às vezes você vai achar que você encostou no monstro, mas na verdade a sua porrada não vai pegar. Porque na verdade você não encostou na hitbox dele, por mais que o gráfico apareça, é aparente para você que você encostou, mas na verdade esses bugs são muito comuns em vários jogos. Então não é nada que vai prejudicar a sua experiência. Além desses fatores, você tem uma variedade absurda de objetos a qual você pode utilizar para estar progredindo com o jogo. Por exemplo, eu apanhei bastante por ser meu primeiro Souls-like, que é um jogo característico por ser bem difícil. E a gameplay é bem variada, então, como foi o meu primeiro, eu apanhei, porém eu usei Mago, que é o que eles brincam e dizem que é o modo easy do jogo. Porque usar Mago nesses jogos da From Software geralmente te ajudam bastante, porque como os monstros são rápidos, os boss são bem rápidos, eles te acertam com facilidade, muitos têm dano corpo a corpo, então quando você tá numa certa distância, você consegue ter uma vantagem sobre esse monstro. Na prática, nem sempre te ajuda tanto, mas na maior parte do tempo ajuda. Então esse fator é muito positivo. E agora vamos, por último ponto, falar da história do jogo. A história do jogo, ela é simplesmente fantástica. Você não se arrepende em nenhum momento. Óbvio, a história do próprio Elden Ring é muito, mas muito complexo. E vão ter alguns momentos onde você vai estar perdido, você não vai entender. E não tem problema nenhum em você se guiar por vídeos, por guias do próprio YouTube, onde você vai pesquisar para você querer se aprofundar mais no mundo que apresenta Elden Ring. A história basicamente se baseia no fato de você ser um maculado. O que é um maculado? Um maculado é alguém que foi expulso das Terras Intermédias, que é o nome dessa região inteira do jogo, durante a ruptura do Anel Prístino. A história do jogo ela é baseada em você chegar ao Anel Prístino e reivindicá-lo, para assim se tornar o Lorde Prístino. Por isso, o nome do jogo é Elden Ring. Elden Ring tem a tradução de Anel Prístino para o nosso português. Teoricamente seria Anel Antigo, mas eles adaptaram para Anel Prístino. Então você tem que se tornar o Lorde Antigo e esse é seu objetivo durante todo o jogo. E durante a gameplay você vai encontrar monstros, você vai encontrar semideuses, você vai encontrar deuses, você vai encontrar dragões. Então a história ela te apresenta personagens muito marcantes. Então o tempo todo você vai adorar tá envolvido naquele mundo. Como último ponto da história, eu acredito que é a capacidade de finais. O jogo ele não tem só um final, se eu não me engano ele tem em torno de 3. Óbvio que os próprios 3 finais têm variantes entre si, se eu não me engano. Eu vou zerar o meu jogo agora, só tá faltando o último chefe pra eu finalizar. Só que eu já sei o que vai acontecer depois que eu derrotá-lo, porque na época que o jogo lançou eu já pesquisei bastante. Porém, mesmo sabendo, eu realmente tô cativado demais por esse mundo. O mundo continua sendo extremamente fantástico e a história do jogo ela é fenomenal. Como eu falei, você é guiado pelas graças, ou seja, as graças elas são tipo as fogueiras do Dark Souls. São pontos onde você consegue encostar, descansar e salvar o jogo. Então, o jogo ele salva automaticamente através da graça. Você não vai ter que ficar abrindo um pack de save toda hora ou depois fazer backup, etc. As graças elas vão te guiando para os objetivos principais que você tem que ir na história. Óbvio que ir apenas no caminho principal desse jogo é um grande desperdício, então eu espero realmente que vocês desbravem esse mundo tão fantástico que é o Elden Ring. E através da graça você vai conseguir achar os pontos onde você deve ir. Em alguns momentos você pode se perder, eu já me perdi bastante. Em alguns pontos você vai ter que desbloquear áreas
através de medalhões e etc, que vão estar bem longe de onde você deveria estar para pegá-los. Porém, caso você não consiga encontrar, não tem problema, pesquisa um tutorial, não atrapalhe a sua experiência porque alguém diz, ah, mas se você pesquisou no YouTube, você é fraco, você não consegue jogar, não se apegue a isso. Se você não conseguir encontrar algo, pesquisa assim, e eu tenho certeza que você vai adorar jogar Elden Ring. Bom, essa foi a minha opinião sobre o jogo. Meu nome é Riquezira, como eu falei. Eu peço que vocês se inscrevam no canal e deixem um like. Esse é o meu primeiro vídeo e eu realmente espero que a qualidade esteja boa. Bom, um abraço para todos vocês e espero que vocês estejam aqui no próximo vídeo. Tamo junto!